Obrigado, pastor. Que alegria vê-lo novamente em culto, né? Domingo nós estávamos aqui, mas o pastor não esteve, mas é uma alegria poder estarmos juntos. Que nós possamos, agora com a abertura paulatina, né? Estarmos como igreja louvando e bendizendo ao Senhor. Que alegria! Nós vamos estar meditando nesta noite o versículo que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 9. Apocalipse 1, versículo 9. Diz assim um texto da palavra de Deus, os irmãos podem me acompanhar. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Nós vamos meditar nesta noite na direção do tema perseverança em tempos difíceis. Eu penso, amados, que a chave para entendermos um pouco do livro de Apocalipse ser o versículo inicial, o primeiro versículo, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O propósito principal do livro de Apocalipse é revelar Jesus Cristo como o Salvador do homem, o Redentor do mundo, o vencedor do mal. Sobre o autor do livro, o próprio livro dá o nome, ser João, filho de Zebedeu, capítulo 1, versículo 4, e o versículo 9, também o versículo 1, né? E João estava preso na ilha de Patmos, onde se achava exilado por causa da sua fé em Cristo, onde nós epigrafamos o texto para refletirmos nesta noite. A igreja sempre pregou, a igreja de Jesus sempre pregou: tem de bom ânimo diante dos problemas emocionais e espirituais também, diante do sofrimento humano, quer seja de natureza social, biológica e psíquica e também espiritual. Devemos, em qualquer circunstância da nossa vida, termos bom ânimo. E nestes dias difíceis que vivemos, encontramos pessoas dizendo: não se conforme com o seu sofrimento, não se conforme com as suas dores, não fique esperando por Deus, ordene a seu sofrimento que saia. Se você não ordenar ao sofrimento que saia, você não está bem em relação à sua fé. Quais, então, as motivações relacionadas no ensino deste? As pessoas estão sendo chamadas a um comportamento motivacional desconforme com o ensino da palavra de Deus, com o ensino bíblico. Quer seja o ensino da renúncia, da abnegação, da paciência, da resignação. Eu gostaria de dizer para você, meu querido ouvinte, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, meu querido ouvinte da rede de internet, no YouTube e outras, quais são as motivações relacionadas no ensino deste? As pessoas estão sendo ensinadas a colocar sua vontade acima da vontade de Deus, onde o orgulho, a presunção
são essencialmente centrados no eu, no egocentrismo. E nós vemos estudo como esse espalhado em muitas igrejas. Quais motivações? Se dê bem, seja vencedor, tenha vantagem. E muitos líderes têm incentivado a vantagem pessoal. Coloque sua força de vontade acima de tudo, e Deus lhe ouvirá. Quando Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, na oração do Pai Nosso, dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então muitos caem no autossacrifício, faltando o altruísmo de colocar a sua vida nas mãos de Deus, e passam a viver uma religiosidade hipócrita, uma santidade hipócrita, pois muitos acabam sacrificando tempo, saúde, dinheiro e muito mais, para serem abençoados por Deus. Eu quero dizer para você que me ouve, que o crente que aprende a desenvolver sua fé na dependência de Deus, não se comporta assim, pois sabe que em Filipenses capítulo 2, versículo 13, ensina que Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Muitos, então, seguem a Cristo sem ser Ele o Senhor da vida. Muitos seguem a Cristo, mas não lhe obedecem por sua grandeza ou por ser seu salvador pessoal. Ao contrário, muitos têm utilizado-se de Cristo, de Deus e da igreja para conseguirem o que desejam. Muitos querem respostas rápidas das suas orações, querem soluções rápidas dos seus problemas, querem solução rápida do seu sofrimento. Muitos querem prosperidade a olhos vistos. Muitos vêm à igreja não por amor a Deus, mas em benefício delas mesmas, por interesses próprios. Efésios capítulo 5, versículo 17 ensina: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. É importante que o homem, que a pessoa, vire para si mesma e pergunte a Deus qual é a sua vontade. E pregações contra o egocentrismo não chegam ao âmago do coração de muitos que se dizem crentes. Quando o pastor prega e ensina contra o egocentrismo, o pastor não é ouvido, o pastor da igreja não é ouvido, os professores da escola bíblica dominical não são ouvidos. Lições preciosas são perdidas porque os crentes não ouvem pregações contra o egocentrismo. A conversão, a mensagem transformadora, a mudança de comportamento em relação a Deus, a renúncia, a perseverança na fé, não desafiam muitos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ensina: em tudo dai graças. Vamos estar junto comigo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
É desafiador dar graças em tudo. É daquele irmão que eventualmente dá uma topada com o dedão do pé e perde a unha e dá graças ao Senhor. Como é difícil, mas é bíblico em tudo darmos graça ante o sofrimento, ante a dor, ante a tristeza. Muitos dirão: pastor, não é assim que aprendi. Outro pastor não me ensinou isso, pastor. Não é assim que me ensinaram. Mas aprenderam erradamente. Porque aprendemos a desagradar a Deus mesmo no ambiente religioso. Quantos aprenderam a serem egoístas, egocêntricos na igreja? Crentes que disputam espaço na igreja somente no dia da Assembleia Extraordinária de eleição de nova diretoria. Aí ele aparece no culto, falta um ano todo na igreja, naquele dia ele aparece. Ainda, crentes que falam mal do pastor, dos diáconos, em plena igreja falando mal do seu irmão, aquele irmão que ama Jesus, igual ele diz amar também. Pior ainda, amados, crentes que fraudam, crentes que mentem, crentes que explodem em raivas e iras, que descumprem a palavra dada, crentes que fazem intrigas e fofocas em pleno ambiente religioso. Ah, amados, e isto explica por que não estão aptos a viverem a fé cristã na hora que chega o sofrimento. Não estão aptos a testemunharem a fé cristã quando o tempo da dor chega. Uma das palavras mais desafiadoras, calorosas que eu vi nesses últimos tempos, pastor Enoque, foram uma visita que fizemos ao pastor Rover. Nos seus últimos dias de vida, ele falava que aquela doença era para a glória de Deus. Ah, amados, muitos desculpam-se e abandonam a fé, desculpam-se em ser difícil a vida cristã, desculpam-se por não conseguirem. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, querido ouvinte, é que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu quero dizer para você que o Evangelho não leva ninguém a se encaixar no novo molde. Mas o Evangelho refaz o molde num novo formato. Ele nos molda, o Evangelho nos molda, Cristo nos molda, o Espírito Santo do Senhor nos molda. O Evangelho formata, não é que nem o computador formatar o quê? É o cabeção, né? Formata o HD, né? O Evangelho formata o nosso HD, formata o nosso entendimento.
Ele faz um upgrade na sua vida, né, amados? O Evangelho, que é Jesus Cristo, produz uma nova alegria, uma nova gratidão, novas inclinações contra o egoísmo e orgulhos pessoais. Apocalipse 1:9, que nós lemos, diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. João estava banido na ilha de Patmos, ilha vulcânica, rochosa, para os relegados cristãos condenados, como uma prisão. E o texto nos informa: eu também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência em Jesus Cristo. Kai upomone, na perseverança, no grego, na paciência de Jesus. Encontramos aqui nesse versículo o título comum aos cristãos: irmão. Quando olho para cada um de vocês, eu vejo meus irmãos. Meus irmãos. Somos irmãos na aflição de Cristo. Somos irmãos na aflição um do outro. Irmão sugere comunhão. Adelfo, irmão Adelfo no grego. O título irmão, ou Adelfo, aparece mais de 200 vezes no Novo Testamento. Somos irmãos no sofrimento. Somos irmãos na aflição. Somos irmãos na aflição e no sofrimento dos que têm sido acometidos por esse vírus. Somos irmãos no sofrimento e na aflição daqueles que têm sofrido, dos que têm sido acometidos por qualquer doença, dos que estão sofrendo por frustrações da vida, por tristezas profundas, por dívidas, por desemprego. Somos irmãos no sofrimento. Sofrimento em muitas e em todas as circunstâncias, somos irmãos. Apocalipse foi escrito para encorajar os crentes da igreja primitiva, de que sofriam perseguições, e se aplica hoje. Encorajar os irmãos a uma vida de renúncia diante dos sofrimentos desta vida pela fé em Cristo. Quantas vezes eu paguei o preço por ser crente em Cristo Jesus? Muitas. A igreja primitiva vinha sofrendo muitas perseguições, aprisionamentos, confisco de propriedade, provações, torturas, martírios. O termo grego tilipsis, pressão, aflição, aperto. Os crentes vinham sendo pressionados, apertados, aflitos. Nesse tempo de epidemia, sentimos isto, sentimos uma emoção como esta, a aflição como esta, a pressão como esta, de desejarmos, anelarmos no nosso coração, cultuarmos ao Senhor e não podermos. Quantos irmãos com saudade
de estarem aqui louvando e bendizendo o Senhor. Os crentes da igreja primitiva vinham sendo pressionados, aflitos pela tremenda perseguição imposta pelo imperador Domiciano. E hoje não é diferente. Com o imperador que persegue a nós hoje, a igreja hoje, o crente hoje, a igreja de hoje também é pressionada, apertada, aflita, e precisamos estar prontos a testemunhar da nossa fé, a perseverar da nossa fé nos tempos difíceis. Também hoje é necessário perseverança, resistência na fé, renúncia em tempos difíceis. A resistência sob a aflição. João foi perseguido, mas resistiu. Amém, amados? Que nós possamos estar resistindo, né? Nesse tempo de epidemia, resistindo nos tempos difíceis, resistindo na hora da dor, do sofrimento, na hora da dor do sofrimento pessoal, na hora da dor do sofrimento familiar, na hora da dor, do sofrimento de um bairro, de uma cidade, de um Brasil. Cristo fora perseguido, mas resistiu ao sofrimento e ressuscitou ao terceiro dia. Eu concluo, amados, dizendo: em comunhão com Cristo, receberemos poder de resistir em tempos difíceis. Que a primeira igreja batista no Porto do Carmo, que a igreja do Senhor, espalhada por todos os cantos deste querido Brasil e do mundo, possa perseverar da fé nos tempos difíceis. Em comunhão com Cristo, nós receberemos poder para resistir qualquer tempo difícil que vier. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz: ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. O texto de Apocalipse diz: por causa da palavra do Senhor. Por causa da palavra do Senhor que nos alcançou. Por causa da palavra do Senhor, palavra viva, que nos transformou. Dia tão logo um tontel, por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus, que a igreja testemunha nos tempos difíceis. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, amado ouvinte da palavra de Deus, através das redes sociais, através do YouTube, possa compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, e você venha a perseverar da sua fé nos tempos difíceis. Amém, amados?